Lacração no cinema. Por que as pessoas estão de saco cheio disso? Por que o filme The Marvels está representando aí o pior desempenho cinematográfico do estúdio da Marvel na história da Marvel? E por que as pessoas não aguentam mais a lacração? E por que a lacração está sendo tão forte nos filmes ultimamente, sendo inseridos até mesmo em animações infantis, em live actions de filmes importantes, em todos os filmes de super-heróis nessa nova era da Marvel, inclusive nos quadrinhos, o que é que tá acontecendo, que toda hora é cultura woke, toda hora é cultura progressista, toda hora é feminismo, e os personagens, tá todo mundo se tornando lacrador de uma hora para outra. O que é que tá acontecendo e por que as pessoas não aguentam mais isso? Para quem não sabe, ultimamente a Marvel está enfrentando aí outro baque cinematográfico e os desempenhos dos filmes dos super-heróis hoje em dia estão decaindo muito. Mas existe uma razão muito clara para isso. Primeiro, é a perda gradual da originalidade. Existe uma fórmula de filmes de super-heróis que está sendo seguida à risca como se fosse uma receita de bolo, e essa fórmula é extremamente ultrapassada, extremamente manjada. Dá uma impressão toda vez que você vai assistir a um filme no cinema, principalmente filme de super-herói, que você está assistindo ao mesmo filme sempre e sempre. Por mais que mudem a história, por mais que mudem os personagens, você sabe que a estrutura do roteiro é basicamente a mesma coisa. É como se tivesse um esqueleto, um template pronto, e que os roteiristas simplesmente se baseiam nesse template e simplesmente que os estúdios lançam, né, filmes completamente desnecessários seguindo essa estrutura de roteiro, seguindo essa estrutura só para fazer blockbuster, só para ganhar milhares, milhões de dólares de lucro em cima da bilheteria, só que estão quebrando a cara, porque cada vez mais os filmes estão fracassando, então os estúdios estão percebendo que não basta você lançar qualquer filme desnecessário por aí, inventar qualquer coisa e simplesmente jogar aí com muita propaganda, pagar crítico, não adianta nada fazer isso porque as pessoas não vão engolir, e é o que está acontecendo com The Marvels, né? Um filme que simplesmente não tinha necessidade nenhuma no universo cinematográfico da Marvel, mas foi inserido para que haja a representatividade feminina, sob a prerrogativa de promover a lacração e a cultura woke. The Marvels incluiria 3 super-heroínas como protagonistas totais do filme, e com isso, através do roteiro, a gente vai nerfar outros homens, a gente vai nerfar outros personagens, e a gente, é claro, vai dar os holofotes para as mulheres, finalmente. E é claro, tudo isso da maneira mais forçada possível, por um filme completamente desnecessário, né? Por um cast completamente progressista, em que, ao invés de você se preocupar em contar uma boa história, em se preocupar de fato em criar um laço muito bem ordenado, muito bem estruturado no universo cinematográfico da Marvel, você está mais preocupado em promover a lacração do que você contar uma boa história, do que você transmitir determinados valores de heroísmo através da história no cinema, e não é isso que está acontecendo. As pessoas estão de saco cheio. O recorde fracassado de bilheteria, o recorde negativo aconteceu com The Marvels, e simplesmente os fãs estão culpando aí, os fãs progressistas principalmente, estão culpando aí os nerdolas. E para quem não sabe, nerdolas é um apelido que o fã progressista inventou, digamos assim, para não aceitar que o filme favorito woke dele fracassou. É simplesmente isso. Então a maneira pela qual ele encontrou de denegrir as pessoas que não gostam de que o filme seja ideológico, que prefere que o filme seja apenas um filme, que um filme se preocupe em contar uma boa história. Pronto, os esquerdistas, fãs de quadrinhos, chamam quem prefere um bom filme de nerdola. Diz que isso aí é preconceito, bota a culpa no machismo. Fracassou por causa que os homens são opressores demais, mas eles mal sabem que os homens, na verdade, são os principais consumidores do filme. Inclusive, boa parte da bilheteria desse filme que fracassou foi um público masculino, em grande maioria. Ironia do destino, né? Depois a culpa é do macho opressor, do machismo estrutural, é culpa do nerdola preconceituoso. Mas é engraçado que nem as próprias mulheres marcaram presença para assistir ao filme, que supostamente era para ser a apoteose da representação feminina cinematográfica dentro do contexto de super-heróis cuja hegemonia masculina domina, cujo machismo estrutural está impregnado em absolutamente tudo. Bom, acontece que as pessoas estão de saco cheio, mas qual é a origem
dessa sanha, né, dessa mania de lacração no cinema. Depois do fracasso aí que teve com essa questão dessa especulação aí do filme live action da Branca de Neve, as pessoas ficaram irritadas porque a Branca de Neve não é branca, porque a Rainha Má é mais bonita do que a Branca de Neve, porque os anões, ao invés de terem representatividade no cinema, não vai existir mais anões porque pode parecer ofensivo, o que é irônico, porque se você incluísse os anões no filme, você teria representatividade, mas não vai incluir porque supostamente é ofensivo, então vão ser criaturas mágicas, vai entender. E outra, a Branca de Neve não vai ter príncipe, porque veja só, a Branca de Neve virou uma girl boss feminista pós-moderna e não vai precisar de um príncipe para salvá-la, não vai precisar ter um relacionamento com um príncipe. Ou seja, é a história da Branca de Neve que não é a história da Branca de Neve, que tá só usando o mesmo título porque de Branca de Neve não tem nada, porque picotaram todos os elementos históricos da história que é contada aí há décadas, para simplesmente agradar uma cambada minoritária de lacradores que supostamente fazem questão disso. Que até os lacradores não estão aguentando mais tanta lacração no cinema, tanta forçação de barra. E é exatamente isso que está acontecendo. Por que isso acontece? Bom, acontece porque simplesmente existe o marxismo cultural, estamos numa guerra cultural, estamos numa guerra espiritual, existe combate para ocupar espaços e veja só, quando você quer influenciar pessoas, não existe máquina de engenharia social maior do que o cinema, do que a grande mídia, do que os jornais, do que a educação de base. Então você precisa ocupar sistematicamente esses espaços para poder transmitir a sua mensagem, correto? Não é muito mais fácil você modular uma sociedade ocupando os espaços responsáveis por formular a mentalidade coletiva de uma geração? Correto? Então essa foi a sacada da escola de Frankfurt. Theodor Adorno, o Horkheimer, eles deram um nome muito específico para o que acontece na televisão e na cultura pop, que eles chamam de indústria cultural. Então lá no início do século XX eles perceberam que o sistema capitalista ele tem a sua legitimidade através também da grande mídia, através da televisão, porque é através das novelas, das séries, dos filmes, em que a cultura capitalista é inserida na mente das pessoas. Então, além do capitalismo supostamente explorar os trabalhadores, o capitalismo também trabalha para aliená-los no seu tempo ósseo, no seu tempo de descanso, através da televisão, né? Fomentando um estilo de vida específico, fomentando o consumismo. Então a conclusão é muito simples. Vamos tomar esse meio de dominância capitalista para a gente passar a nossa mensagem. E assim a revolução se daria por vias graduais. Assim a revolução se daria primeiro através do aspecto cultural, para depois aí facilitar uma ruptura institucional. Então basicamente estamos na era da lacração, em que o marxismo cultural se apega muito mais a questões comportamentais de promoção de pautas identitárias do que necessariamente de pautas econômicas. Então é isso que a gente está assistindo no cinema. A invasão completa e sistemática da mentalidade progressista, woke, pós-moderna, do marxismo cultural, do liberalismo de esquerda, sendo inserido no cinema, nos personagens, porque esses veículos de formação cultural, de formação geracional, são os principais maquinários de engenharia e reengenharia social que existem. Então isso aqui não é teoria conspiratória, isso aqui é muito claro. Existem provas cabais e numerosas de ocupação da mentalidade woke por trás dos videogames, inclusive, por trás do cinema, por trás da grande mídia. E é por isso que estão inserindo lacração em absolutamente tudo. É por isso que deixaram de lado a função primordial do cinema, que é transmitir boas histórias, e estão priorizando muito mais a sanha progressista para inserir pautas identitárias. O filme da Barbie é um exemplo disso, com o discurso feminista. Outro filme que é o exemplo disso é o The Marvels também. E tudo tá tendo uma invasão sistemática do marxismo cultural. É uma influência direta, é uma ocupação de espaços muito bem sucedida por parte dos marxistas, e é por isso que tá acontecendo isso. E por que ninguém aguenta mais? Porque pra tudo tem limite, cara. Não dá você ir pro cinema e você ouvir toda hora discurso lacrador, você vê o seu personagem com frase de efeito lacradora, você vê que um filme foi idealizado por pressupostos ideológicos. Não existe mais nada mais revoltante do que isso.
Pô, você quer ouvir boas histórias? Seja você esquerda, seja você o de direita. Você quer ir pro cinema, cara? Você quer se divertir, você quer ouvir boas histórias, você não quer ouvir nonsense. E eis que isso extrapolou completamente os limites e todo mundo tá percebendo, pô, não estão fazendo mais filme, estão querendo meu dinheiro. Eu não vou ser mais trouxa, eu não vou dar mais dinheiro pra um filme que foi idealizado só pra arrancar meu dinheiro, cuja história é porca, cuja produção é porca, né? E os efeitos especiais são mais atrasados que os efeitos especiais lá do início dos anos 2000, nem isso mais estão investindo mais. A gente vê aquela série feminina lá do Hulk, da versão feminina, o CGI extremamente porco, né? Somente para inserir uma personagem feminista, nada a ver. Então é isso que está acontecendo. Todo mundo está percebendo que existe uma fórmula que está sendo copiada e colada e que vários filmes estão sendo inventados do absoluto nada, priorizando primeiro a pauta lacradora e simplesmente para arrancar dinheiro de trouxa. Então quando você vê um filme lá que você vê que só quer arrancar seu dinheiro, que você sabe que vai seguir a mesma fórmula, que você sabe que só foi tal, que aquele filme só tá lá porque tem propósitos ideológicos, então você não vai dar o seu dinheiro mais. Encheu o saco, acabou. Você tá vendo o mesmo filme sempre com personagens diferentes e isso enche o saco, senhor. Então, senhores, qual é a lição disso, tá? Quem lacra não lucra até certo ponto. Quem lacra pode lucrar, mas existe limite, né? Pra burrice humana. Vai chegar uma hora que as pessoas vão falar, ó, vou parar de ser trouxa. E é isso que tá acontecendo no cinema.